Olá, queridos e queridas, essa é mais uma lição de célula. Provavelmente você está vendo isso porque você está participando, vai participar da sua célula. Então hoje o que nós vamos ver nessa semana? Nós vamos continuar entendendo o que começamos a entender no domingo. Não é exatamente a mensagem de domingo, mas é um entendimento que vem acompanhando o entendimento de domingo. Eu queria ler com você onde Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui Paulo está falando a mesma ideia na qual ele também está falando em Romanos e nas outras cartas, obviamente, a ideia de que nós somos mais do que só salvos. Não que ser salvo seja pouco, ser salvo é fantástico, mas a salvação ela é para a eternidade. Enquanto nós estamos aqui na terra, Paulo também nos diz que a morte de Jesus nos dá um benefício, que é não sermos dominados pelo pecado. Porque aqui ele vai dizer que nós que morremos para o pecado, no momento que você aceitou a Jesus, você morreu para o pecado. O pecado, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. E isso é muito interessante, porque aqui Paulo está fazendo aquilo que Paulo gosta de fazer muito, né? Entre lei e graça, entre pecado, carne, homem, que ele vai chamar de coisas ruins da nossa carne, como em outro lado o Espírito, a graça, a nova criatura. Isso é muito interessante porque nós precisamos refletir. Eu quero que você reflita para essa célula, até depois para discutir nas perguntas que vão ser lançadas. Será que realmente nós estamos desfrutando disso? Será que nós como igreja temos entendido isso? Você tem entendido isso e tem colocado isso em prática? O Evangelho é muito mais do que vir à igreja, do que ir na célula e simplesmente ouvir. O Evangelho é deixar com que ele entre dentro de você, ele transforme numa pessoa melhor. Isso é fantástico. Obviamente eu não posso deixar de falar em Romanos capítulo 12, versículo 2, que foi talvez o centro da mensagem, é o centro dessa lição. E eu não vou dizer que é o centro, teologicamente, o centro da mensagem de Paulo, mas para mim me identifica muito que Paulo está dizendo como fazer o que ele está dizendo. Né? Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Isso nós já falamos domingo. Renovar a mente, ser transformado pela renovação da mente, uma nova natureza, um novo homem, um novo César, uma nova mulher. Mas nessa lição eu quero trazer outro aspecto. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. É mais do que entender, é mais do que ouvir. Você que está vendo essa lição, na sua célula, você tem experimentado e comprovado? Experimentar e comprovar é experimentar. Quando você olha uma comida, você só olha a comida, mas daqui a pouco você experimenta a comida. Você sente o gosto da comida, você sentiu o paladar da comida, você sabe se ela está picante, se ela está com sal, com pouco sal, quente, fria, você experimentou. Você pôde comprovar se aquela comida estava boa ou não. O Senhor nos chama para um evangelho de poder experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É mais do que só ir na igreja. É importante ir na igreja, mas é mais do que isso. É mais do que ouvir uma linda mensagem. É importante ouvir uma linda mensagem, mas é mais do que isso. Deus está te chamando para comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É somente quando nos esforçamos nessa transformação da nossa mente que a gente vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que o Senhor talvez nos chama e te chama, para que você na sua casa possa experimentar, assim como você experimenta uma comida, você possa comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para isso você precisa se transformar, você precisa abandonar o pecado, e você pode, você consegue, você foi capacitado com a graça. Eu quero deixar também para você talvez 3 perguntas.
para que você possa, mais do que perguntas, reflexões, para que você possa na sua célula compartilhar com o seu grupo de célula. A primeira é: em que área você precisa desfrutar da graça de Deus? Que área? No domingo a gente viu que esse momento que nós estamos em casa talvez é o nosso espelho, onde a gente está se vendo perfeitamente. Que área que você está vendo o espelho e diz: aqui eu preciso desfrutar da graça de Deus porque eu ainda não consegui mudar quem eu sou. Aqui eu estou lutando contra mim, eu preciso que a graça de Deus me capacite a que eu possa ser transformado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa área da minha vida. Em que área? Talvez uma área que você possa compartilhar. Pense nisso e depois compartilhe com a sua célula como a sua célula pode orar por você e como a sua célula pode lhe ajudar. Porque às vezes a gente precisa de ajuda. Eu preciso que vocês me ajudem nessa área dessa forma, a me ajudar, a que eu me transforme também. Eu preciso de ajuda externa. Então, pense em que área você precisa desfrutar da graça de Deus e como a célula pode orar por você e como a célula pode lhe ajudar. Deus te abençoe, uma ótima célula a todos e nos vemos semana que vem.